Oi, meus queridos! Hoje eu vou dar continuidade à leitura do livro Robinson Crusoe, A Vida e as Aventuras de Robinson Crusoe, que é uma obra aí, um romance do autor inglês Daniel Defoe, tá? Uma obra de 1719. Bom, eu havia parado na página dos 160 do livro, capítulo 11, chamado Encontro de uma Pegada Humana na Areia. Eu vou ler até a página 206, no capítulo 14, chamado Um Sonho Realizado, tá? Eu leio essa média de 50 páginas aí por dia, né? Por vídeo, aliás, porque eu sei que tem pessoas que precisam da leitura deste livro o mais rápido possível, né? Tem vestibulandos aqui no canal, né? Tem estudantes aí no canal e que precisam da leitura deste livro o mais rápido possível. E tem pessoas também, eu sei, que gostam de aproveitar ao máximo uma leitura. Então, por isso que eu deixo aí meus vídeos nessa média de 1h20, 1h30, tá? De duração. Lucas, mas eu acho que é muito denso. Olha, gente, eu sugiro que vocês assistam um pedaço do vídeo, né, depois, né, marque a hora, que o momento exato que vocês pararam, né, e assista esse vídeo depois, deem continuidade ao vídeo depois, tá? Não precisa ver tudo de uma vez, né? Mas não percam as histórias, porque esses livros aqui realmente são fenomenais. Essa obra aqui, do Daniel Defoe, é um clássico, né? No mundo inteiro ela é conhecida, tá? Essa obra aqui é conhecida, tá? Então, só recapitulando aqui, tá? Eu tô lendo o livro do Daniel Defoe, né? O Robinson Crusoe. Tô lendo também o Petroladrões, você sabe muito bem que eu tô lendo este livro aqui, que é fenomenal. É o livro do Ivo Patarra. Eu parei, eu acho que na página 432 do livro, se eu não me engano. 432, ó, tá até marcado aqui. Tá? O livro tem 558 páginas. 558 páginas. Então, daqui a pouco, né? Eu vou estar finalizando este livro aí. Tô lendo também a obra do Jorge Amado. Na verdade, já faz um bom tempo que eu não leio a obra, tá? Nem sei onde eu parei, mas eu acho que já dei uma boa adiantada no livro já, tá? Tô lendo também o Curtiço, da Luiz Azevedo, essa versão de bolsa aqui. É um livro também um pouco denso, porque as páginas dele são densas. Ontem eu dei início à leitura deste livro aqui, chamado Os Magnatas, do Charles R. Morse, tá? Também é muito denso, tão denso quanto o Petroladrões, do Ivo Patarra. E também estou lendo o livro O Menino do Pijama Listrado, do John Boyne. Este livro aqui, gente, a gente vai acabar a leitura dele daqui a pouquinho. Vocês vão ver, vai acabar daqui a pouquinho, porque é um livro rápido, tá? Ele é um livro rápido. Mas bora lá, chega de enrolação. Bora lá. Capítulo 11 do livro, né, A Vida e as Aventuras de Robinson Crusoe. O encontro de uma pegada humana na areia. A gente vai ver que o Robinson Crusoe não estava sozinho na ilha, né? Provavelmente é isso daí. Vamos lá. Um estoico haveria de sorrir se me visse sentado para jantar com a minha pequena família. Lá reinava a minha majestade. Eu era o príncipe soberano e senhor de toda a ilha e tinha a vida de todos os meus súditos sob o meu comando absoluto. Eu poderia enforcar, arrastar, dar e tirar liberdade e não ter rebeldes entre os meus súditos. Então, para parecer um rei, eu também jantava sozinho, assistido pelos meus servos. Paul, como se fosse o meu favorito, era o único autorizado a falar comigo. O meu cachorro, que agora estava muito velho e caduco, e não tendo encontrado nenhuma criatura de sua espécie para reproduzir e multiplicar seu tipo, sentava-se sempre à minha direita. E os dois gatos, um de cada lado da mesa, esperavam de vez em quando um naco da minha mão como marca de especial favorecimento. Mas esses não eram os dois gatos que eu havia trazido para a terra a princípio, pois ambos morreram e foram enterrados perto da minha habitação por minhas próprias mãos. Porém, um deles se multiplicou por não sei com qual tipo de criatura, e esses eram dois que eu preservei mansos, enquanto que os restantes cresceram selvagens na floresta e tornaram-se realmente problemáticos para mim. Em suma, porque muitas vezes entravam em minha casa e ainda me saqueavam, até que por fim fui obrigado a atirar em muitos, matando quase todos eles. Só assim eles me deixaram viver com esses dois assistentes. E dessa maneira abundante eu vivia, a princípio não desejando outra coisa que não fosse alguma companhia, e algum tempo depois reclamando que havia tido demais. Eu andava um pouco impaciente, como observei, para usar o meu barco, embora muito relutante em correr mais riscos. Porém, às vezes imaginava maneiras criativas de levá-lo pela ilha, e outras vezes ficava suficientemente satisfeito sem ele. Mas sentia uma estranha inquietação em minha mente para ir até a ponta da ilha, onde, como eu disse, no meu último passeio subi a colina para ver como era a praia e como a correnteza seguia para poder ver o que teria que fazer.
Essa disposição aumentava em mim todos os dias e enfim decidi viajar por terra seguindo a margem da costa. Foi o que fiz, mas se alguém na Inglaterra conhecesse um homem como eu, deveria se assustar ou soltar uma grande gargalhada. Eu frequentemente parava para olhar para mim mesmo e não podia deixar de rir com a noção de me ver viajando em Yorkshire, com aqueles equipamentos e vestido daquela maneira. Sinta-se, por favor, à vontade para fazer um esboço da minha figura pelo que vem a seguir. Eu tinha um grande gorro sem forma, feito de couro de cabra, com uma aba pendurada para trás, tanto para afastar o sol de mim, como para impedir a chuva de escorrer no meu pescoço, nada sendo mais prejudicial nesses climas do que a chuva em cima da pele e embaixo da roupa. Eu usava uma jaqueta curta de pele de cabra, cujo comprimento descia até metade da coxa, e calções que iam até o joelho. Os calções foram feitos do couro de um velho bode, cujo pelo era tão comprido que pendia em ambos os lados, como pantalonas até chegar à canela. Meias e sapatos eu não tinha nenhum, mas fiz um par de alguma coisa para mim, que eu mal sabia como chamar, como se fossem sandálias amarradas de ambos os lados para cobrir as pernas, mas da forma mais grosseira, assim como o resto das minhas roupas. Eu levava um cinturão largo de couro de cabra curtido, ligado por meio de 2 correias em vez de fivelas, e em uma espécie de bainha de cada lado, em vez de espada e punhal, pendia um serrote e um machado, cada um de um lado. Eu tinha outro cinturão bem largo, preso da mesma maneira, atravessando no ombro. E por fim, debaixo do braço esquerdo, pendiam 2 bolsas, ambas também feitas de couro de cabra, numa das quais eu levava minha pólvora e na outra o meu chumbo. Nas costas eu carregava o meu cesto e no ombro a minha arma. E sobre a cabeça um grande guarda-chuva desajeitado, feio de couro de cabra, mas que afinal era a coisa mais necessária que eu levava comigo junto com a minha arma. Quanto ao meu rosto, a cor realmente não era tão mulata quanto se poderia esperar de um homem nada cuidadoso que vivia entre 9 e 10 graus do equinócio. A minha barba eu já havia suportado crescer até que ficasse com cerca de 1/4 de uma jarda de comprimento, mas como eu tinha tesouras e lâminas em quantidade suficiente, cortava bem curta, exceto a parte que crescia no lábio superior, que eu mantinha parada como um grande par de bigodes de maometano, como eu tinha visto em alguns turcos em Salih, pois os mouros não usavam tão grandes. Mas os turcos sim. Esses bigodes, ou mustachos, não vou dizer que fossem suficientemente longos para pendurar o meu chapéu neles, mas eram de um comprimento e de uma forma suficientemente monstruosas, de modo que na Inglaterra teriam passado por assustadoras. Mas tudo isso é conversa, porque quanto à minha aparência, eu tinha tão pouca gente para reparar em mim que isso não era de maneira alguma importante. Então não falo mais nada sobre isso. Com esse tipo de aparência saí em minha nova jornada. Fiquei fora 5 ou 6 dias. Viajei primeiro ao longo da encosta do mar, diretamente para o lugar onde inicialmente eu trouxe o meu barco para ancorar e subir nas rochas. Então, não tendo barco para cuidar, segui por terra pelo caminho mais curto, a mesma colina onde estive antes. Quando olhei para frente, para a ponta de pedras que se estendia ali, e quando eu tinha sido obrigado a contornar com o meu barco, como foi dito acima, fiquei surpreso ao ver o mar totalmente suave e tranquilo, sem ondas, sem movimento, sem correnteza, como em qualquer outro lugar. Senti uma estranha dificuldade para entender isso e decidi passar algum tempo em observação para ver se alguma posição da maré ocasionava isso. Logo, estava convencido que sim, quero dizer, como a maré vazante vinha do oeste se juntava à correnteza das águas de algum grande rio na costa, devia ocasionar essa correnteza e que, quando o vento soprava com mais violência do oeste ou do norte, essa correnteza chegava mais perto ou mais longe da costa. Assim, esperando ali até o entardecer, voltei a vigiar a rocha novamente. Então, com o surgimento da maré vazante, vi claramente a correnteza de novo como antes, só que foi mais distante, a quase meia légua da costa, enquanto que no meu caso se aproximou da costa, arrastando a mim e a minha canoa junto com ela, o que em outro momento não teria acontecido. Essa observação me convenceu de que eu não tinha nada a fazer além de acompanhar o fluxo e o refluxo da maré e que eu poderia muito facilmente levar o meu barco pela ilha novamente. Mas quando comecei a pensar em colocar isso em prática, senti tamanho terror em meu espírito com a lembrança do perigo que tinha passado que não podia pensar nisso novamente com alguma tranquilidade. Porém, ao contrário, tomei outra decisão que era mais segura, embora fosse mais trabalhosa, que seria construir, ou melhor, fazer para mim outra piroga ou canoa, e assim eu teria uma para um lado da ilha e outra para o outro lado. Então é possível perceber que eu possuía 2 fazendas, acho que posso chamá-las assim, na ilha. Em primeiro lugar, a minha pequena fortificação, ou a minha tenda, cercada pelo muro e no sopé da rocha, com a caverna nos fundos, que a essa altura eu tinha ampliado em vários cômodos ou cavernas, uma dentro da outra. Uma dessas, que era maior e mais seca, tinha uma porta no muro ou fortificação, isso é, adiante de onde o meu muro se juntava com a rocha, estava completamente cheio com os grandes potes de barro de que dei conta e com 14 ou 15 grandes cestos que comportavam 5 ou 6 alqueires cada, onde eu guardava as minhas provisões, especialmente os meus cereais, alguns em espigas separadas à palha e outros debulhados à mão. Quanto ao meu muro, era feito, como disse, com longas estacas ou mourões de mudas de árvore que logo se desenvolveram como arbustos e nessa época já estavam tão grandes e se espalharam tanto que não havia a menor aparência para a visão de qualquer pessoa de alguma habitação por trás delas. Perto dessa minha morada, mas um pouco mais para dentro da terra firme, no terreno mais baixo, ficavam os meus 2 terreiros de cereais que eu mantinha devidamente cultivados e semeados e que me rendiam suas colheitas na estação certa. E sempre que eu precisasse de mais cereais, eu reservava mais terrenos contíguos preparados. Além disso, eu tinha a minha sede de campo, também sede
de campo, também com uma plantação razoável, porque primeiro eu fiz o meu pequeno caramanchão, como eu o chamava, que conservava com cuidado, isso é, eu mantinha a cobertura que o rodeava constantemente ajustada à sua altura normal, com a escada sempre no interior. Eu deixava sempre podadas as árvores que no início eram apenas estacas ou mudas, mas agora estavam crescidas, firmes e altas para que pudessem se desenvolver e se espalhar fortes e copadas, tornando a sombra mais agradável, que era efetivamente a minha intenção. No meio disso eu tinha minha tenda sempre em pé, feita de um pedaço de vela esticado sobre toras montadas para esse propósito, que nunca precisaram de qualquer reparo ou renovação. E embaixo disso eu tinha feito para mim um estofado sofá com as peles das criaturas que eu matava e com as outras coisas macias, com um cobertor colocado para cima de tudo que pertencia às nossas cabines que eu salvara e um grande casaco pesado para me proteger. E assim, sempre que tinha a oportunidade de me ausentar da sede principal, eu ficava na minha casa de campo. Adjacente a ela eu tinha recintos para o meu gado, isto é, as minhas cabras, e que me custaram uma quantidade inconcebível de sofrimentos para cercar e proteger esse terreno. Fiquei tão ansioso para ver tudo isso pronto e mantido inteiro para que as cabras não danificassem, que jamais parei o meu infinito trabalho, enquanto não deixei o lado de fora da cerca tão cheio de pequenas estacas ou mudas tão próximas uma das outras, que era mais uma paliçada do que uma sebe, onde quase não havia espaço para colocar a mão entre elas. Depois, quando essas mudas brotaram, como aconteceu com todas na estação chuvosa seguinte, o cercado ficou forte como um muro e de fato mais forte do que qualquer muro. Para mim, esse era o testemunho de que eu não ficava ocioso e que não poupava esforço para fazer o que fosse necessário ao meu sustento confortável, pois eu considerava que manter uma raça de criaturas mansas assim ao alcance da mão seria um depósito vivo de carne, leite, manteiga e queijo para mim pelo tempo que eu vivesse no lugar, mesmo se fosse por 40 anos. E mantê-las ao meu alcance dependia inteiramente da perfeição dos meus cercados, em tal grau que eu pudesse ter certeza de mantê-las juntas. O que por esse método, de fato, eu assegurei tão efetivamente que quando essas pequenas mudas começaram a brotar, eu as plantara tão densas que fui forçado a arrancar algumas delas de novo. Nesse local também eu tinha as minhas uvas crescendo, das quais eu dependia principalmente para o meu estoque de passas do inverno, e que eu nunca deixei de preservar com todo cuidado, como a melhor e mais agradável delicadeza de toda a minha dieta, pois de fato elas não eram apenas agradáveis, mas medicinais, saudáveis, nutritivas e refrescantes até o último grau. Como isso também ficava a meia distância entre a minha e a outra habitação e o lugar onde eu tinha deixado o meu barco, eu geralmente parava e descansava ali a caminho de lá. Eu costumava visitar o barco frequentemente e mantinha todas as coisas dele ou que lhe pertencessem em muita boa ordem. Às vezes eu saía para me distrair, mas não fazia mais viagens perigosas, dificilmente avançando além de 1 ou 2 arremessos de pedra da margem, porque eu ficava muito apreensivo de ter arrastado novamente pelas correntezas ou pelos ventos, ou de qualquer outro acidente. Mas agora eu chego a uma nova cena da minha vida. Acontece que uma vez, ao meio-dia, indo em direção ao meu barco, fiquei extremamente surpreso com a pegada de pé descalço de um homem na praia, que estava muito nítida para ser vista na areia. Parei como alguém fulminado por um raio, ou como se tivesse visto uma assombração. Escutei, olhei ao redor, mas não pude ouvir nem ver nada. Subi num monte para olhar mais longe, subi a costa e desci a margem, mas estava tudo igual. Não consegui ver nenhuma outra pegada além daquela. Voltei de novo para ver se havia mais, e observava se não seria fantasia minha. Mas não havia espaço para isso, pois lá estava exatamente a impressão de um pé, os dedos e cada parte de um pé. Como chegou ali eu não sabia, nem poderia ao menos imaginar. Mas depois de inúmeros pensamentos agitados, como um homem perfeitamente confuso e fora de si, fui para casa na minha fortificação, não sentindo, como dizemos, o chão. Mas continuei aterrorizado até o último grau, olhando para trás a cada 2 ou 3 passos, confundindo cada arbusto e cada árvore e imaginando cada touca à distância como ser humano. Não é possível descrever de quantas formas diferentes a minha imaginação apavorada representava as coisas para mim, quantas ideias bizarras eram encontradas a cada momento na minha fantasia e quantos absurdos, estranhos e inexplicáveis assaltaram os meus pensamentos no caminho. Quando cheguei ao meu castelo, pois acho que passei a chamá-lo assim depois disso, eu me refugiei dentro do como se estivesse sendo perseguido. Se eu cheguei pegando a escada, como primeiro inventei, ou se entrei pelo buraco na rocha, que eu chamava de porta, não me lembro. Nem me lembro da manhã seguinte, pois nunca uma lebre assustada fugiu para sua toca ou o raposo se escondeu na floresta com mais terror na mente do que eu para esse abrigo. Não dormi nada naquela noite. Quanto mais eu me distanciava do motivo do meu susto, maiores as minhas apreensões, o que é algo contrário à natureza dessas coisas e, em particular, à prática usual de todas as criaturas com medo. Mas eu estava tão envergonhado com as minhas próprias ideias terríveis da coisa que não formulei nada além de imaginações sombrias para mim mesmo, apesar de agora estar bem longe. Às vezes eu imaginava que devia ser o diabo e a razão juntou-se a mim em tal suposição. Pois como poderia alguma outra coisa em forma humana entrar no local? Onde estava o navio que a trouxe? Onde estavam as marcas de outro passo? Como seria possível um homem ir até lá? Então por que pensar que Satanás deveria tomar a forma humana sobre essa pessoa nesse lugar, onde talvez não houvesse de modo algum ocasião para isso, só para deixar a impressão de seu pé para trás, isso mesmo também sem propósito, pois ele não poderia ter certeza se eu haveria de vê-la. Isso seria uma diversão ao contrário. Considerei que o diabo poderia descobrir muitas outras maneiras de me aterrorizar, que não essa de uma única pegada de um pé, pois, como eu vivei bastante do outro lado da ilha, ele jamais teria sido tão tolo a ponto de deixar uma marca num lugar onde havia 10.000 chances em uma de eu jamais vê-la, e ainda mais na areia também, quando a primeira onda do mar sobre um forte vento a teria desfigurado inteiramente.
Tudo isso parecia inconsistente com a coisa em si, com todas as noções que geralmente sustentam a sutileza do diabo. A quantidade de coisas assim ajudava na argumentação de todas essas apreensões ser o diabo. Eu concluí então que deviam ser algumas criaturas ainda mais perigosas, a saber, deveriam ser alguns selvagens do continente oposto à minha ilha, que tinham vagado pelo mar em suas canoas e que, impulsionados pelas correntezas ou por ventos contrários, tinham chegado ali, onde estiveram em terra, mas foram embora novamente para o mar, talvez tão relutantes por terem que ficar nessa ilha desolada como eu teria ficado se eles tivessem permanecido ali. Enquanto essas reflexões rolavam na minha mente, fiquei muito agradecido em meus pensamentos pelo fato muito feliz de eu não estar ali nesse momento, ou porque eles não viram meu barco, pelo qual concluiriam, né, que alguns habitantes estiveram no local e talvez tivessem me procurado mais. Então, pensamentos terríveis atormentaram a minha imaginação sobre eles terem descoberto o meu barco e que havia mais pessoas ali. E que se assim fosse, eu certamente deveria vê-los voltar em grande número para me devorar, pois mesmo se acontecesse de eles não terem me encontrado, ainda assim encontrariam meu recinto, destruiriam todo o meu cereal e levariam embora todo o meu rebanho de cabras mansas e eu morreria meramente de inanição. Assim, o medo baniu toda a minha esperança religiosa, toda a confiança anterior em Deus, que era fundada sobre aquela experiência maravilhosa que eu tive de sua bondade, então desapareceu, como se aquele que me alimentou por milagre, até agora não pudesse preservar por seu poder a provisão que fez para mim, por sua graça. Eu me recriminei pela minha preguiça, pois não semeava nenhuma quantidade de cereal a mais por ano do que aquela apenas necessária para me servir até a próxima estação, como se nenhum acidente pudesse ocorrer para me impedir de desfrutar da colheita que estava em cima do chão. Então achei essa repreensão tão justa, e decidi no futuro ter cereais de antemão para 2 ou 3 anos, de modo que o que quer que viesse a acontecer, eu talvez não perecesse por falta de pão. Que estranha e bizarra obra da providência é a vida do homem, e de quantas fontes secretas as diversas afeições se precipitam como diferentes circunstâncias presentes. Hoje amamos o que amanhã odiamos, hoje buscamos o que amanhã evitamos, hoje desejamos o que amanhã temeremos, ou melhor, que temeremos apenas diante do receio disso. Isso estava exemplificado em mim nesse momento, da maneira mais animada que se possa imaginar em mim, cuja única aflição era que eu parecia ter sido banido da sociedade humana, porque eu estava sozinho, circunscrito pelo oceano sem limites, cortado da humanidade e condenado ao que chamo de vida silenciosa, porque eu era, como alguém a quem os céus não achavam digno de ser contado, entre os vivos ou para aparecer entre o resto de suas criaturas, porque ter visto o outro da minha espécie me pareceu como ter ressuscitado da morte para a vida e a maior bênção que os próprios céus, ao lado da suprema bênção da salvação, poderia dar. Então quero dizer que eu tremia apenas diante do receio de ver um homem que estava pronto para me afundar no chão, apenas diante da sombra ou do aparecimento silencioso de um homem que havia colocado o pé na ira. Tal é o estado fortuito da vida humana que me proporcionou muitas especulações curiosas depois, quando eu me recuperei um pouco da minha primeira surpresa. Eu considerava que essa era uma etapa da vida que a infinitamente sábia e boa providência de Deus havia determinado para mim, porque eu não podia prever quais finalidades da sabedoria divina poderiam existir em tudo isso. Então eu não tinha que discutir a sua soberania, porque como eu era sua criatura, ele tinha um direito inquestionável pela criação de governar e dispor de mim absolutamente como achasse adequado, e porque como eu era uma criatura que o ofendeu, ele tinha da mesma forma o direito judicial de me condenar àquela punição que considerasse apropriada, e que era minha parte me submeter a suportar sua indignação porque eu havia pecado contra ele. Eu então refleti que Deus, que não era apenas justo, mas onipotente, tendo considerado apropriado assim me punir e me afligir, então ele seria capaz de me livrar, e que caso ele não achasse adequado fazê-lo, era meu dever inquestionável me resignar absoluta e inteiramente à sua vontade. Por outro lado, era meu dever também esperar nele, orar a ele, e silenciosamente esperar os ditames e as direções de sua providência diária. Esses pensamentos me ocuparam por muitas horas, muitos dias, ou melhor, eu posso dizer até semanas e meses, e não posso omitir um efeito particular das minhas cogitações nessa ocasião. Certa manhã, cedo, deitado na minha cama e cheio de pensamentos sobre o perigo que corria a partir do aparecimento de selvagens, eu me achava muito desconcertado. Então essas palavras da Escritura vieram em meus pensamentos. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Assim levantei-me alegremente da minha cama, com o meu coração não apenas confortado, mas guiado e encorajado a orar fervorosamente a Deus por livramento. Quando terminei a oração, peguei a minha Bíblia, que abri para ler. As primeiras palavras que se apresentaram a mim foram: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. É impossível expressar o conforto que isso me deu. Em resposta, eu agradecidamente fechei o livro e não fiquei mais triste, pelo menos nessa ocasião. No meio de tantas cogitações, apreensões e reflexões, um dia entrou em meus pensamentos que tudo isso poderia ser uma simples quimera da minha mente, e que aquela pegada poderia ser a impressão do meu próprio pé quando cheguei à costa em meu barco. Isso me animou um pouco também, comecei a me convencer de que tudo era ilusão, que não era nada mais que a minha própria pegada. Porque eu não poderia ter vindo do barco por esse caminho, assim como fui para o barco por esse caminho. Mais uma vez, considerei também
que eu não poderia de modo algum dizer, com certeza, por onde eu não deixei de andar, e que afinal fosse apenas a impressão do meu próprio pé comigo desempenhando o papel daqueles tolos que tentam fazer histórias de espectros e aparições e depois ficam mais assustados com elas do que qualquer um. Então comecei a criar coragem para espiar novamente para fora, porque não saí do meu castelo por 3 dias e 3 noites, de modo que comecei a passar fome por falta de provisões, pois eu tinha um pouco ou quase nada dentro de casa, a não ser alguns bolos de cevada e água. Então eu sabia que as minhas cabras queriam ser ordenhadas também, o que geralmente era minha diversão à tarde, e as pobres criaturas sofriam muitas dores e se sentiam muito incomodadas por falta disso. E de fato isso quase estragou a saúde e quase secou o leite de algumas delas. Fortalecido, portanto, com a crença de que aquilo não era nada, a não ser a impressão de um dos meus próprios pés, e que eu poderia verdadeiramente dizer que tinha me assustado com a minha própria sombra, comecei novamente a sair. Fui para a casa de campo ordenhar o meu rebanho, mas imagine-se com que medo avancei, quantas vezes olhei para trás, como se estivesse pronto de vez em quando a largar da minha cesta e correr para salvar a minha vida. Tudo isso teria feito qualquer um pensar que eu estava assombrado pela má consciência, ou que ultimamente andava terrivelmente assustado, e assim de fato eu estava. No entanto, depois de sair assim uns 2 ou 3 dias e não tendo avistado nada, comecei a ficar um pouco mais ousado e achar que realmente não havia nada além da minha própria imaginação. Mas eu não me convenceria completamente disso antes de voltar à costa de novo para ver e medir por mim mesmo a pegada desse pé e descobrir se havia alguma similitude ou adequação para que assim eu pudesse ter certeza de que era o meu próprio pé. No entanto, quando cheguei ao local, primeiro ficou evidente para mim que quando atraquei o meu barco eu não poderia ter andado em nenhum lugar por ali na costa. E em segundo lugar, quando medi a marca com o meu próprio pé, não achei o meu pé tão grande. Ambas essas coisas encheram a minha cabeça com novas imaginações e novamente a embaraçaram ao mais alto grau, de modo que eu tremi tanto de frio como de febre. Fui para casa novamente cheio de crença, da crença de que algum homem ou alguns homens tinham estado interno naquele local, ou em suma, que a ilha era habitada e que eu poderia ser surpreendido antes que percebesse, mas qual direção seguir para minha segurança eu não sabia. Oh, mas que resoluções ridículas os homens tomam quando possuídos de medo. Eles são privados do uso daqueles meios que a razão lhes oferece para seu alívio. A primeira coisa que propus a mim mesmo foi derrubar as minhas cercas e devolver todo o meu gado domesticado à vida selvagem na floresta, para que o inimigo não encontrasse, e em seguida passasse a frequentar a ilha na perspectiva de conseguir esse ou semelhante botim. Depois, eu simplesmente destruiria os meus 2 campos de cereais para que esses grãos não fossem encontrados e assim o inimigo não fosse instado a frequentar a ilha em seguida. Haveria de demolir o meu caramanchão e a tenda para que não fossem vistos os vestígios de habitação que o alertassem a procurar mais longe a fim de descobrir pessoas habitantes do lugar. Esses foram os assuntos das cogitações da primeira noite depois que eu voltei para casa, enquanto as apreensões que tanto haviam agoniado a minha cabeça ainda estavam frescas em mim, e a minha mente completamente embaçada, porque o medo do perigo é 10 mil vezes mais aterrorizante que o próprio perigo, quando aparente aos olhos. Achamos que o fardo da ansiedade é maior que o mal sobre o qual estamos ansiosos. E o pior de tudo, eu não tive nessa perturbação aquele alívio que esperava ter a partir da resignação que costumava praticar. Pensei que eu parecia como Saul, que se queixava não só porque os filisteus estavam sobre ele, mas porque Deus o havia abandonado. Então, eu não empregava as devidas maneiras de compor a minha mente, rogando a Deus em minha aflição e descansando em sua providência como antes pela minha defesa e livramento. Porque se o fizesse, teria pelo menos sido mais alegremente sustentado nessa nova surpresa e talvez passado por ela com mais determinação. Essa confusão de pensamentos me manteve acordado a noite toda, então pela manhã eu adormeci, e tendo ficado pela distração da minha mente, como de fato estava, cansado e com o meu espírito exausto, dormi muito profundamente. Acordei muito mais bem disposto do que já tinha acontecido antes. Então comecei a pensar calmamente e, após um debate comigo mesmo, concluí que essa ilha é tão extremamente agradável, frutífera, e não muito distante do continente, como eu tinha visto, não era tão completamente abandonada quanto eu imaginei, porque embora não houvesse habitantes declarados vivendo no local, às vezes chegavam barcos a esse lugar a partir da costa, que poderiam vir ou por meio de um plano, ou talvez por nenhum, a não ser quando fossem conduzidos por ventos contrários. Por que então eu vivi ali 15 anos sem ter ainda encontrado a menor sombra ou figura de qualquer pessoa, e que, se a qualquer momento alguém acabasse sendo levado para lá, era provável que fosse embora de novo assim que pudesse, considerando que nunca ninguém teria achado adequado permanecer ali em qualquer ocasião. Por isso, o maior perigo que eu poderia imaginar seria, a partir de algum desembarque casual por acidente, de pessoas desgarradas do continente que, como era provável, se fossem levadas para lá, estariam ali contra suas vontades, e então não haveriam de querer ficar ali, mas iriam embora novamente com toda a pressa possível, dificilmente ficando mais do que uma noite na praia, para que não perdessem a ajuda das marés e a luz do dia. Assim, portanto, eu não tinha nada a fazer senão preparar um abrigo seguro para o caso de eu avistar qualquer selvagem desembarcando no local. Assim, comecei a me arrepender por ter cavado a minha caverna tão grande a ponto de ter colocado uma porta de novo. Porta essa, como eu dizia, que saía além de onde a minha fortificação se juntava à rocha.
Após ter considerado isso com maturidade, portanto, decidi erguer uma segunda fortificação à maneira de um semicírculo e a uma certa distância do meu muro, exatamente onde eu havia plantado a fila dupla de árvores cerca de 12 anos antes, das quais eu já fiz menção. Essas árvores foram plantadas juntas, tão juntas umas das outras, que precisavam apenas de umas poucas estacas a serem colocadas entre elas, para que ficassem ainda mais espessas e fortes, e meu muro estaria terminado em breve. Então eu tinha um muro duplo, sendo que meu muro externo estava coberto de pedaços de madeira, cabos velhos e tudo que eu consegui pensar para reforçá-lo, tendo nele 7 pequenos buracos tão grandes quanto eu pudesse colocar o meu braço para fora. Na parte interna engrossei o meu muro para cerca de 10 pés de espessura, continuamente retirando terra da minha caverna e colocando-a na base do muro e andando sobre ela. Pelos 7 buracos onde eu planejava plantar os mosquetes, pois notei que tinha conseguido trazer 7 deles do navio, e então eu os plantei como meus canhões, encaixando-os em molduras que os seguravam como uma guarnição para que eu pudesse disparar todas as 7 armas no tempo de 2 minutos. Esse muro demorou muitos exaustivos meses para ser terminado, mas jamais me senti seguro enquanto não ficou pronto. Quando isso foi feito, enchi todo o terreno que não fazia parte do muro por uma grande extensão em todos os sentidos, com mudas ou varas de madeira de vime, que achei tão adequadas para brotarem como para ficarem em pé, como estacas. Acredito que coloquei umas 20 mil, deixando um belo espaço entre elas e o meu muro para que eu pudesse avistar qualquer inimigo e para que ele não pudesse ter nenhum abrigo nas árvores jovens se tentasse se aproximar do meu muro externo. Assim, em 2 anos eu tinha uma mata espessa e em 5 ou 6 anos um bosque na frente da minha habitação que cresceu tão monstruosamente denso e forte que era de fato perfeitamente intransitável. E nenhum homem do tipo que fosse poderia imaginar que havia algo além disso, muito menos uma habitação. Quanto ao modo como me propus a entrar e sair, pois não deixei abertura, foi pela colocação de 2 escadas, uma subida até a parte mais baixa da rocha, onde havia espaço para outra escada ser colocada acima. Então, quando as 2 escadas eram retiradas, nenhum homem vivo poderia vir até mim sem fazer mal a si mesmo. E se descesse, ainda estaria do lado de fora do meu muro externo. Assim tomei todas as medidas que a prudência humana poderia sugerir para minha própria preservação, e será visto que elas não foram tomadas completamente e sem justa razão, embora eu não previsse, naquela época, nada mais do que o mero medo sugerido a mim. Capítulo 12. O abrigo na caverna. Enquanto isso, eu não estava totalmente descuidado dos meus outros assuntos, porque eu tinha uma grande preocupação com o pequeno rebanho de cabras. Elas não eram só um suprimento pronto, em todas as ocasiões, como começaram a ser suficientes para mim, sem um gasto de pólvora e chumbo, mas também sem o cansaço de caçá-las selvagens. E eu estava relutante em perder as vantagens de tê-las e de precisar cuidar delas de novo. Para este propósito, depois de uma longa análise, eu poderia pensar em apenas 2 maneiras de preservá-las. Uma seria encontrar outro lugar conveniente para cavar uma caverna subterrânea e conduzi-las para lá toda noite. E a outra seria cercar 2 ou 3 pequenos pedaços de terra, remotos um do outro e escondidos do melhor jeito possível, onde eu poderia manter cerca de meia dúzia de cabras jovens em cada lugar, de modo que se algum desastre acontecesse com o rebanho em geral, eu poderia ser capaz de criá-los novamente com poucos problemas em pouco tempo. E este, apesar de exigir uma boa quantidade de tempo e de trabalho, eu achava o plano mais racional. Assim, levei algum tempo para descobrir as partes mais retiradas da ilha e escolhi um local que era tão privado quanto o meu coração poderia desejar. Era um pedaço de terra um pouco úmido no meio de bosques densos e profundos, onde, como já observei, quase me perdi certa vez, esforçando-me por voltar desse caminho a partir da parte oriental da ilha. Ali eu encontrei uma clareira com quase 3 acres, tão cercada de bosques que era quase um recinto fechado natural. Assim, pelo menos eu não teria tanto trabalho para prepará-lo como nos outros terrenos em que eu tinha trabalhado tão duro. Imediatamente fui trabalhar nesse pedaço de terra. Em menos de um mês eu o tinha cercado tão bem que o meu rebanho, ou gado, como for preferível chamá-lo, que já não era mais selvagem como no início, podia ali permanecer suficientemente bem protegido. Assim, sem mais atraso, eu removi 10 cabras e 2 bodes jovens para esse terreno, e quando eles lá estavam, continuei a aperfeiçoar a cerca até que ficasse tão segura quanto a outra. Porém, como eu a fiz mais à vontade, ela me tomou muito mais tempo. Todo esse trabalho estava sendo feito puramente à custa das minhas apreensões por conta de ter visto a impressão do pé de um homem, porque até então eu nunca tinha visto nenhuma criatura humana chegar perto da ilha. Assim eu vivi 2 anos sob esse mal-estar que de fato tornou a minha vida muito menos confortável do que antes, como pode ser bem imaginado por qualquer um que saiba o que é viver na armadilha constante do medo de um homem. E isso devo observar também com tristeza, porque essa decomposição da minha mente teve grande impacto igualmente sobre a parte religiosa dos meus pensamentos, pois o pavor e o terror de cair em mãos de selvagens e canibais jaziam sobre o meu espírito, tanto que raramente me encontrei na disposição devida à dedicação ao meu Criador, pelo menos não com a calma pacífica e a resignação da alma que eu costumava ter. Eu orava a Deus sob grande aflição e pressão mental, cercado pelo perigo e na expectativa de cada noite ser assassinado e devorado antes do amanhecer. Devo testemunhar pela minha experiência
que um temperamento de paz, gratidão, amor e carinho é muito mais propriamente adequado à oração do que o terror e o desconforto, e que, sob o medo da perda iminente, um homem não é mais apto para o desempenho reconfortante do dever de orar a Deus do que ele o é pelo arrependimento, quando enfermo no leito, porque essas disposições afetam tanto a mente como as outras afetam o corpo. A disposição do espírito deve necessariamente ser uma deficiência tão grande quanto a do corpo e muito maior, pois orar a Deus é propriamente um ato da mente, não do corpo. Mas continuando, depois que eu assim consegui proteger uma parte da minha pequena provisão viva, percorri a ilha inteira à procura de outro lugar oculto para fazer um novo depósito parecido. Assim, quando vagavam mais para a ponta oeste da ilha do que já tinha feito, e olhando para o mar, pensei ter visto um barco no mar a grande distância. Eu havia encontrado uma ou duas lunetas num dos baús dos marinheiros que salvei do nosso navio, mas não a levava comigo, e aquilo estava tão remoto que eu não sabia o que fazer, embora olhasse até que os meus olhos não fossem mais capazes de segurar o olhar por mais tempo. Se era um barco ou não, eu não sei, mas quando desci da colina, não pude ver mais nada, então desisti. Só que decidi nunca mais sair sem levar uma luneta na minha bolsa. Quando eu desci a colina até o final da ilha, onde de fato nunca tinha estado antes, eu estava convencido de que avistar a pegada de um homem não era uma coisa tão estranha na ilha como eu imaginava. E que se não fosse pela providência especial de eu ter sido lançado do lado da ilha onde os selvagens nunca chegavam, eu deveria facilmente saber que nada era mais frequente para as canoas do continente quando acontecia de estarem um pouco longe demais do mar, do que atingir esse lado da ilha para portarem. E da mesma forma que, como muitas vezes eles se encontravam e lutavam em suas canoas, os vencedores, tendo feito alguns prisioneiros, os levavam para essa costa, onde, de acordo com seus terríveis costumes, sendo todos canibais, eles os matavam e os comiam, como será dito adiante. Quando eu desci a colina até a praia, como se disse acima, sendo essa a ponta sudoeste da ilha, fiquei completamente confuso e espantado. Para mim não é possível expressar o horror da minha mente ao ver a costa cheia de crânios, mãos, pés e outros ossos de corpos humanos. Em particular, eu observei um local onde haviam sido feitos uma fogueira e um círculo cavado na terra, como um fosso, onde eu supus que os miseráveis selvagens sentavam-se para realizar seus banquetes desumanos com os corpos de seus semelhantes. Fiquei tão surpreso com a visão dessas coisas que não cogitei de nenhuma noção de perigo para mim por um longo tempo. Todas as minhas apreensões foram enterradas nos pensamentos de tal poço de brutalidade infernal, desumana e do horror da degeneração da natureza humana, da qual, embora eu já tivesse ouvido falar muitas vezes, jamais tivera uma visão tão próxima antes. Em resumo, desviei o meu rosto do hediondo espetáculo. O meu estômago adoeceu e eu estava quase a ponto de desmaiar quando meu organismo descarregou o distúrbio do estômago. Vomitei com violência incomum e fiquei um pouco aliviado, mas não suportava permanecer naquele lugar nem por mais um momento. Então subi a colina novamente com toda a rapidez possível e andei em direção à minha própria habitação. Quando me afastei um pouco dessa parte da ilha, fiquei parado por algum tempo, muito espantado. Então me recuperei, olhando para cima com o máximo respeito da minha alma e com uma enxurrada de lágrimas nos olhos, dando graças a Deus por ele ter lançado meu primeiro destino em uma parte do mundo, onde eu era distinto de criaturas terríveis como essas, e porque, embora eu estimasse a minha condição atual como muito miserável, ele também havia me dado tantos confortos que eu devia, ainda assim, mais lhe render graças por isso do que me queixar. E isso, acima de tudo, porque mesmo nessa condição miserável, fui consolado com o conhecimento dele mesmo e pela esperança de sua bênção, que era uma felicidade mais do que suficiente para equivaler toda a miséria que eu tinha sofrido, poderia sofrer. Nesse quadro de agradecimento, voltei para o meu castelo e então comecei a ficar muito mais tranquilo do que nunca antes, quanto à segurança das minhas circunstâncias, pois observei que esses infelizes nunca procuravam essa ilha em busca do que eles pudessem conseguir, ou talvez não buscavam, não queriam ou não esperavam nada dali, apesar de terem, muitas vezes, sem dúvida, subido até a parte arborizada e coberta, sem nada encontrarem para o seu propósito. Eu sabia que estava ali havia quase 18 anos e nunca tinha visto o menor passo de qualquer criatura humana por lá antes, e que eu poderia ficar mais 18 anos totalmente escondido como estava então, e eu não me revelasse para eles, que não tive de maneira alguma ocasião de fazer, sendo meu único negócio manter-me totalmente escondido onde estava, a menos que eu encontrasse um tipo melhor de criaturas do que canibais para me deixar conhecer. No entanto, eu desenvolvi tamanha aversão aos miseráveis selvagens de que falei, e ao miserável e desumano costume de devorar e comer uns aos outros, que continuei triste e pensativo, permanecendo dentro do meu próprio círculo por quase 2 anos depois disso. Quando eu falo do meu próprio ciclo, significa dentro das minhas 3 plantações, a saber, meu castelo, minha casa de campo, que eu chamava de meu caramachão, e o meu recinto na floresta, que eu também não reservava para qualquer outro, senão como cercado para as minhas cabras, pois a aversão que a natureza me deu àqueles infelizes infernais era tal que eu sentia tanto medo de vê-los como de ver o próprio diabo. Eu também não fiz questão nenhuma de cuidar do meu barco durante todo esse tempo, mas comecei a pensar em fazer outro, pois eu não conseguia pensar em realizar mais tentativa de levar o outro barco para a ilha, para não encontrar alguma dessas criaturas no mar. Nesse caso, se acontecesse de eu cair nas mãos deles, eu sabia qual seria o meu destino. O tempo, porém, e a insatisfação
O tempo, porém, e a satisfação que eu sentia de não estar em perigo de ser descoberto por essas pessoas começaram a desgastar o meu desconforto sobre elas e voltei a viver da mesma maneira conformada que antes, apenas com a diferença de que usava de mais cautela e mantinha os meus olhos mais atentos sobre mim do que antes, para que eu não fosse visto por nenhum selvagem. Particularmente, eu andava mais cauteloso a disparar minha arma para que nenhum deles, estando na ilha, escutasse isso. Havia sido, portanto, uma providência muito boa para mim eu ter me abastecido de uma raça de cabras mansas, pois eu não tinha necessidade de caçar mais nos bosques, nem de atirar nelas. Se eu quisesse pegar alguma depois disso, seria por meio de ciladas e armadilhas, como havia feito antes. De modo que por 2 anos depois disso, acredito que nunca disparei a minha arma uma só vez, embora nunca tenha saído sem ela. Além disso, como eu tinha salvado 3 pistolas do navio, sempre as levava comigo, ou pelo menos 2 delas colocando-as no meu cinto de couro de cabra. Além disso, também poli e ilustrei um grande cutelo que tirei do navio e fiz um cinturão para pendurá-lo. De modo que então eu era o sujeito mais formidável de se ver quando eu saía, se for acrescentada a minha descrição anterior à particularidade das 2 pistolas e da espada larga pendurada ao meu lado em um cinto, mas sem bainha. Com as coisas acontecendo assim, como eu disse, havia algum tempo eu parecia, exceto por essas precauções, estar reduzido ao meu antigo modo calmo e sereno de viver. Todas essas coisas tendiam a me mostrar mais e mais até onde minha condição estava distante de ser miserável comparada a algumas outras, ou mais que isso, comparada a muitas outras particularidades da vida, que se agradasse a Deus, poderiam ter sido o meu destino. Isso me fez refletir sobre quão poucos queixumes a humanidade teria em qualquer condição de vida se as pessoas, a fim de serem ingratas, preferissem comparar mais as suas condições com aquelas que eram piores do que estarem sempre comparando-as com aquelas que são melhores para justificarem seus murmúrios e suas reclamações. Como na minha condição atual não existiam realmente muitas coisas que eu quisesse, então de fato eu pensei que as loucuras em que eu tinha estado com relação a esses malditos selvagens e a preocupação que eu tinha pela minha própria preservação tinham parado as arestas da minha inteligência para as minhas próprias conveniências. Eu tinha abandonado um bom plano para o qual uma vez havia inclinado os meus pensamentos, que seria tentar ver se eu não poderia transformar uma parte da minha cevada em malte para então tentar ver se preparava um pouco de cerveja para mim. Esse era realmente um pensamento caprichoso, e muitas vezes eu me repreendi pela simplicidade do mesmo, pois eu via ali a falta de várias coisas necessárias para fazer cerveja, e para mim seria impossível de obter, como em primeiro lugar barris para preservá-las. Isso era uma coisa que eu, como já observei, jamais conseguiria construir, embora tivesse passado não só muitos dias, mas semanas ou melhor, até meses tentando, mas tudo em vão. Em segundo lugar, eu não tinha lúpulo para lhe dar sabor, nem levedura para fermentar, nem destilador de cobre ou chaleira para fervê-la. Mas não obstante todas essas coisas, eu realmente acredito que se não fossem as loucuras e os terrores que eu estava tendo sobre a intervenção de selvagens, eu teria insistido nisso e talvez até chegasse a bom termo também, porque eu raramente abandonava qualquer coisa sem realizá-la uma vez que eu pusesse isso na minha cabeça. Mas a minha invenção agora seguiu de outra maneira, pois noite e dia eu não conseguia pensar em nada a não ser em como eu poderia destruir algum desses monstros em seus festins cruéis e sangrentos, e se possível, salvar as vítimas que eles levavam até lá para destruir. Seria necessário um volume maior do que todo esse relato atual, destinado a registrar todos os artifícios que incubei, ou melhor, que choquei em meus pensamentos para a destruição dessas criaturas, ou pelo menos para assustá-las, de modo a impedir a sua vinda outras vezes. Mas tudo isso era abortivo, pois nada seria possível de fazer efeito a menos que eu estivesse lá para fazer isso sozinho. E o que poderia um homem fazer entre eles, quando talvez houvesse 20 ou 30 deles junto com seus dardos ou seus arcos e flechas, com os quais eles poderiam atirar tão acertadamente no alvo quanto eu poderia com a minha arma? Eu às vezes imaginava cavar um buraco embaixo do lugar onde eles faziam fogueira para colocar 5 ou 6 libras de pólvora, de modo que quando eles fizessem um fogo, consequentemente incendiariam e explodiriam tudo que estava por perto dali. Mas em primeiro lugar, eu não estava disposto a desperdiçar tanta pólvora com eles, pois o meu estoque então era da quantidade de um barril, e também eu não podia ter certeza de que a explosão correria a tempo de surpreendê-los. Além disso, na melhor das hipóteses, ela faria pouco mais do que apenas explodir a fogueira perto de seus ouvidos e assustá-los, mas não o suficiente para fazê-los abandonar o lugar. Assim deixei isso de lado. Depois propus que eu me colocasse numa emboscada em algum lugar conveniente com as minhas 3 armas, todas duplamente carregadas, e no meio da cerimônia sangrenta deles, atiraria neles quando pudesse ter certeza de matar ou ferir talvez 2 ou 3 em cada tiro. E em seguida cairia em cima deles com as minhas 3 pistolas e a minha espada, então eu não tinha nenhuma dúvida, a não ser que eles fossem 20, que eu mataria todos eles. Essa fantasia agradou os meus pensamentos por algumas semanas e eu estava tão certo disso que muitas vezes sonhava com a cena, às vezes inclusive no exato momento em que atirava neles no meu sono. Em minha imaginação fui tão longe com isso que empreguei vários dias para descobrir lugares adequados para me colocar em emboscada, como eu disse, esperando por eles. Eu fui com frequência ao próprio local, que então se tornou mais familiar para mim. Mas enquanto a minha mente estava assim cheia de pensamentos de vingança e de cruelmente passar 20 ou 30 deles na espada, como poderia chamá-la, o horror que senti no local e os vestígios dos bárbaros miseráveis devorando-se uns aos outros abateram a minha truculência. Pessoal, vou dar uma pausa aqui que eu preciso tomar uma água, tá? Mas não falta muito não, tá? Aqui. Na página 181 e até a página 206.
Parei aqui no terceiro parágrafo da página. Vamos continuar. Bem, por fim encontrei um local ao lado da colina, onde fiquei satisfeito, porque poderia esperar em segurança até que avistasse algum barco deles chegando. Poderia então, mesmo antes que eles estivessem prontos para descer em terra, passar despercebido em alguns arbustos de uma moita, entre os quais havia uma cavidade bastante grande para eu me esconder completamente. Eu poderia então me sentar e observar todas as façanhas sangrentas deles e mirar plenamente em suas cabeças para quando estivessem tão próximos que seria quase impossível de perder meu tiro ou não de deixar de ferir 3 ou 4 deles no primeiro tiro. Nesse local decidi realizar o meu plano de acordo com o qual preparei 2 mosquetes e a minha arma de caça normal. Os 2 mosquetes eu carreguei com um par de cartuchos, cada de 4 ou 5 balas menores do tamanho de balas de pistola. A arma de caça eu carreguei com quase um punhado de chumbo grosso do maior tamanho. Também carreguei as minhas pistolas com cerca de 4 balas cada. E nessa postura, bem como com munição para uma segunda e uma terceira cargas, eu me preparei para a minha expedição. Depois que eu assim defini o esquema de meu plano e que na minha imaginação coloquei-o em prática, eu continuamente fazia o meu giro de todas as manhãs ao topo da colina, que ficava do meu castelo, como eu chamava, distante cerca de 3 milhas ou mais, para ver se observava algum barco no mar aproximando-se da ilha ou rumando em direção a ela. Mas comecei a me cansar desse duro dever, depois de ter por 2 ou 3 meses mantido constantemente a minha vigilância. Eu, porém, voltava sempre sem nenhuma descoberta. Durante todo esse tempo não houve o menor aparecimento de nada, não só na costa ou perto da costa, mas em todo o oceano, tanto quanto os meus olhos ou as minhas lunetas poderiam alcançar em todos os sentidos. Enquanto mantive o meu giro diário de vigilância na colina, também mantive o vigor do meu plano, e o meu espírito parecia estar sempre em forma adequada para efetuar uma execução tão ultrajante quanto o assassinato de 20 ou 30 selvagens nus por um delito que eu não tinha de modo algum feito entrar em qualquer discussão em meus pensamentos à medida que as minhas paixões foram, em primeiro lugar, incendiadas pelo horror que concebi contra o antinatural costume do povo daquela região, que, ao que parece, tinha sido submetido pela providência em sua sábia disposição do mundo a não ter outra guia que não suas próprias paixões abomináveis e viciadas, sendo consequentemente, talvez tenha sido assim por algumas eras, levados a fazerem essas coisas horríveis e a receberem esses costumes terríveis por nada mais senão por essa natureza totalmente abandonada dos céus e que agiam assim por alguma degeneração infernal que os levava a fazerem isso. Mas então, como eu dizia, quando comecei a ficar cansado da excursão infrutífera que fazia em vão, havia tanto tempo e tão longe de todas as manhãs, a minha opinião sobre a ação começou a mudar. Comecei com pensamentos mais frios e calmos a considerar naquilo que iria me envolver. Que autoridade ou chamado eu tinha para pretender ser juiz e carrasco desses homens, julgando-os como criminosos, a quem os céus haviam considerado aptos para que há tantas eras sofressem impunes e continuassem a sofrer para sempre como se fossem carrascos dos seus juízos uns sobre os outros. Quão longe essas pessoas estavam de serem infratores contra mim? E que direito eu teria de me envolver na querela de sangue que eles lançavam promiscuamente uns sobre os outros? Eu debati isso comigo mesmo muitas vezes assim. Como eu sei o que o próprio Deus julga nesse caso particular? É certo que essas pessoas não cometem isso como crime. Não é algo reprovável nem repreensível à luz de suas próprias consciências. Eles não entendem isso como uma transgressão e nem cometem essas coisas em desafio à justiça divina, como nós fazemos em quase todos os pecados que cometemos. Eles não acham que seja um crime maior matar um prisioneiro capturado na guerra do que o que fazemos ao matar um boi, e nem comer carne humana do que comer carne de carneiro. Quando pensei nisso um pouco, seguiu-se necessariamente que eu estava certamente incorrendo em erro, porque aquelas pessoas não eram mais assassinas, no sentido pelo qual antes eu as tinha condenado em meus pensamentos, do que aqueles cristãos que muitas vezes matavam os prisioneiros capturados em batalha, ou que mais frequentemente, em muitas ocasiões, passavam exércitos inteiros de homens pela espada sem trégua, embora eles jogassem abaixo as armas e se rendessem. Em seguida ocorreu a mim que, embora o costume de eles se tratarem uns aos outros desse modo fosse tão brutal e desumano, ainda assim na realidade nada disso era comigo. Eles não me causaram nenhum dano, se atentassem contra mim, ou se eu achasse necessário para minha preservação imediata atacá-los, talvez pudesse dizer algo a respeito, mas eu ainda estava fora do alcance do poder deles, e eles realmente não tinham conhecimento de mim, e consequentemente nenhum plano para mim. Portanto, não poderia ser justo para mim atacá-los. Seria o mesmo que justificar a conduta dos espanhóis em todas as barbaridades praticadas por eles na América, onde destruíram milhões dessas pessoas. Porque, embora elas fossem idólatras e bárbaras, e tivessem vários ritos sangrentos e bárbaros em seus costumes, como sacrificar corpos aos seus ídolos, ainda assim eram pessoas tão inocentes quanto os espanhóis. Porque atualmente o extermínio nessa região é falado com a mais extrema repugnância e aversão até mesmo pelos próprios espanhóis e por todas as outras nações cristãs da Europa como uma mera carnificina, uma crueldade sangrenta e não natural e injustificável tanto para Deus como para os homens, e que por isso a própria palavra espanhol é considerada assustadora e terrível para todos os povos da humanidade ou para os cristãos compassivos, como se o reino de Espanha fosse particularmente iminente para a produção de uma raça de homens sem princípio de ternura ou sem o sentimento interior comum de piedade para com os miseráveis, que é considerada a marca de uma alma de índole generosa.
Essas considerações realmente me obrigaram a fazer uma pausa e me levaram a uma espécie de ponto final. Pouco a pouco comecei a desistir do meu plano, concluindo que tinha tomado medidas erradas na minha resolução de atacar os selvagens, pois não era da minha conta eu me intrometer com eles, a menos que me atacassem primeiro. Era da minha conta sim, e se possível prevenir isso, pois se eu fosse descoberto e atacado por eles, saberia o meu dever. Por outro lado, eu argumentei comigo mesmo que de fato esse não era um caminho para o meu livramento, mas inteiramente para me arruinar e me destruir. Porque a menos que eu tivesse a certeza de que mataria a todos, não só os que estivessem em terra naquele momento, mas os que viriam para a terra depois, se apenas um deles escapasse para dizer às pessoas desse país o que aconteceu, eles viriam de novo aos milhares para vingar a morte de seus companheiros, e eu apenas traria sobre mim uma destruição certeira que no momento não me afetava de maneira alguma. Enfim, concluí que não devia, nem por princípio, nem por política, nem de uma forma ou de outra, me intrometer nesse caso, e que o meu interesse seria eu me esconder deles por todos os meios possíveis e não deixar o menor sinal, para que alguém adivinhasse que havia criaturas vivas na ilha, quero dizer, de forma humana. A religião se uniu à prudência, então me convenci de várias maneiras que eu estava perfeitamente fora do meu dever quando armei os meus esquemas de sangue para a destruição de criaturas inocentes. Quero dizer, inocentes para mim. Quanto aos crimes, eles se tornavam culpados uns em relação aos outros e eu não tinha nada a ver com isso. Eram crimes daquela nacionalidade e eu deveria deixá-los à justiça de Deus, que é o governador das nações e que sabe como, por punições nacionais, fazer a justa retribuição por delitos nacionais e que sabe como trazer juízos públicos sobre aqueles que ofendem de maneira pública pelos caminhos que a ele melhor agradam. Isso parecia tão claro para mim que agora que nada poderia me dar satisfação maior do que eu não ter passado pela experiência de fazer uma coisa que agora eu via muita razão para acreditar que não teria sido um pecado menor do que aquele de assassinato intencional se tivesse cometido isso. E eu fiz o mais humilde agradecimento de joelhos a Deus, porque ele tinha me livrado da culpa de derramar sangue. Implorei a ele para me conceder a proteção de sua providência, para que eu não caísse nas mãos dos bárbaros, ou para que eu não pudesse colocar as minhas mãos sobre eles, a menos que eu tivesse um chamado mais claro dos céus para fazê-lo em defesa da minha própria vida. Continuei nessa disposição por quase um ano depois, e então eu estava tão distante de desejar uma ocasião para cair sobre esses infelizes, que em todo esse tempo nenhuma vez subi a colina para ver se havia algum deles à vista, nem para saber se algum deles tinha estado em terra lá ou não, para não ser tentado a renovar qualquer um dos meus artifícios contra eles, nem ser provocado por qualquer vantagem que pudesse se apresentar de atacá-los. Só fiz o seguinte, fui e removi o meu barco, que tinha ficado do outro lado da ilha, e o levei por todo o lado leste, onde corri para uma pequena enseada que encontrei sob algumas pedras altas e onde eu sabia, por causa das correntezas, que os selvagens jamais iriam, pelo menos não com os meus barcos, por motivo algum. Junto com o meu barco, levei todas as coisas que havia deixado lá pertencentes a ele, embora não necessárias para ir mais longe, a saber, o mastro e a vela que eu tinha feito, e uma coisa semelhante a uma âncora, mas que na verdade não poderia ser chamada nem de âncora nem de pequena âncora, porque foi o melhor que pude fazer desse tipo. Tudo isso eu removi para que não ficasse a menor sombra de nenhuma descoberta, nenhum sinal de barco ou de habitação humana na ilha. Além disso, eu me mantive, como disse, mais recolhido do que nunca. Raramente saía do meu casebre, exceto para realizar a minha tarefa permanente de ordenhar o leite das minhas cabras e manejar meu pequeno rebanho no bosque, que, como ficava bem na outra parte da ilha, estava fora de perigo. O certo é que essas pessoas selvagens, que às vezes assombravam essa ilha, nunca atracavam com nenhum pensamento de encontrar algo lá e, consequentemente, nunca se afastavam da costa. Não duvido que eles pudessem ter descido várias vezes em terra depois que as minhas apreensões a respeito deles me tornaram tão cauteloso quanto antes. De fato, olhei para trás com algum horror sobre os pensamentos de qual teria sido a minha condição se eu tivesse partido para eles e se tivesse sido descoberto antes disso, quando nu e desarmado, exceto com uma arma assim mesmo, muitas vezes carregada apenas com chumbo miúdo, eu andei por todos os lugares espiando e espreitando a ilha para ver o que podia acontecer. Que surpresa eu não teria se, quando descobri a pegada de um homem, tivesse, em vez disso, visto 15 ou 20 selvagens e os encontrasse me perseguindo sem nenhuma possibilidade de escapar pela rapidez e corrida deles. Esses pensamentos às vezes afundavam a minha alma e angustiavam tanto a minha mente que eu não podia recuperá-la logo para pensar no que deveria ter feito e como não só deveria ter sido incapaz de resistir a eles, como não deveria ter tido presença de espírito suficiente para fazer o que poderia ter feito, e muito menos o que então, depois de tanta consideração e preparação, poderia ser capaz de fazer. De fato, depois de pensar seriamente nessas coisas, eu ficava muito melancólico, às vezes por muito tempo, mas no final eu resolvia tudo isso em gratidão a essa providência que havia me livrado de tantos perigos invisíveis e me preservado de danos que eu não poderia de modo algum ter sido o agente capaz de me livrar por conta própria, porque eu não tinha a menor noção de coisa nenhuma que dependesse disso, nem a menor suposição de sua possibilidade. Isso renovou uma contemplação que muitas vezes entrou nos meus pensamentos em tempos passados, quando primeiro comecei a ver as disposições misericordiosas dos céus, nos perigos que corremos nessa vida, de quão maravilhosamente somos livrados, sem sequer sabermos disso, como quando estamos num dilema, como se diz, numa dúvida ou hesitação, seja para ir por esse ou por aquele caminho, e uma brisa secreta nos direciona o caminho a ser seguido quando pretendíamos ir por outro ou melhor.
quando o bom senso, a nossa própria inclinação e talvez o nosso dever nos chamavam para irmos para outro lado, embora uma estranha impressão na mente, a qual não sabemos de onde surge nem de qual poder, venha nos indicar para irmos por esse caminho. E depois, se tivéssemos seguido por esse caminho que deveríamos ter seguido, e até mesmo pela nossa imaginação que deveríamos ter seguido, vai parecer que estaríamos arruinados e perdidos. Sobre essas e muitas outras reflexões, eu depois fiz uma certa regra para mim, que sempre que eu encontrava essas brisas secretas ou pressões da mente para fazer ou não fazer alguma coisa que se apresentasse, ou que fosse por esse ou aquele caminho, nunca deixei de obedecer ao ditame secreto, embora não conhecesse outra razão para isso do que tal pressão ou tal insinuação em minha mente. Eu poderia dar muitos exemplos de sucesso dessa conduta do curso da minha vida, mas muito mais especialmente na última parte da minha habitação nessa ilha infeliz, além das muitas ocasiões em que é muito provável que eu pudesse ter notado se eu tivesse visto com os mesmos olhos como via então. Mas nunca é tarde demais para ser sábio, e eu não posso deixar de aconselhar todos os homens de respeito cujas vidas são assistidas com tais incidentes extraordinários como os meus, ou mesmo não tão extraordinários, e não desprezarem essas intimações secretas da providência. Deixem-nas vir daquela inteligência invisível que vierem, e qual não devo discutir, e da qual talvez não possa dar conta, mas certamente elas são uma prova da conversa dos espíritos e de uma comunicação secreta entre aqueles encarnados e daqueles desencarnados, e uma prova tal que nunca pode ser contestada e da qual eu devo ter a ocasião de dar alguns exemplos notáveis no restante da minha residência solitária nesse lugar sombrio. Acredito que o leitor desse testamento não vai achar estranho se eu confessar que essas ansiedades, esses perigos constantes em que vivia e a preocupação que estava então sobre mim, puseram fim a toda invenção e todos os artifícios que eu tinha previsto para minhas futuras acomodações e conveniências. Então eu tinha que cuidar com minhas mãos mais da minha segurança do que da minha comida. Assim eu não me importava mais com martelar um prego ou cortar um pedaço de madeira por medo de ser ouvido o barulho que pudesse fazer, e muito menos de disparar uma arma pela mesma razão. Eu ficava acima de tudo intoleravelmente desconfortável em fazer qualquer fogueira para que a fumaça, que é visível a grande distância durante o dia, não devesse me trair. Por esse motivo, cancelei a parte das minhas tarefas que exigiam fogo, como a queima de panelas, cachimbos, etc., na minha nova morada no bosque, a qual depois de algum tempo descobri para minha indizível consolação que era apenas uma caverna natural na terra e seguia por um vasto caminho, e onde eu diria, nenhum selvagem, se ele estivesse na entrada dela, seria tão valente a ponto de se aventurar ali, e nem de fato qualquer outro homem, a não ser que alguém, como eu, não quisesse nada mais senão um retiro seguro. A boca dessa cavidade ficava no fundo de uma grande rocha, onde por mero acidente, eu diria, pois não havia razão abundante para atribuir todas essas coisas então à providência, eu estava cortando um pouco de galhos espessos de árvore para fazer carvão, mas antes de prosseguir devo observar a razão de fazer esse carvão a seguir. Eu estava com medo de fazer fumaça perto da minha habitação, como disse, mas não podia viver sem assar o meu pão, cozinhar a minha carne, etc. Então planejei queimar um pouco de lenha ali, como eu tinha visto fazer na Inglaterra, embaixo de terra, até tornar-se carvão seco. Em seguida, apagando as brasas, eu preservava o carvão para levar para casa e executava os outros serviços para os quais o fogo foi necessário sem perigo de soltar fumaça. Mas a propósito, enquanto eu cortava um pouco de lenha ali, percebi que por trás de um galho bem grosso de uma capoeira baixa havia uma espécie de cavidade. Fiquei curioso para olhar lá dentro. Ao entrar com dificuldade por essa embocadura, achei o local bastante grande, isto é, suficiente para eu ficar de pé na vertical e talvez outra pessoa comigo. Mas devo confessar que saí com mais pressa do que entrei, quando, olhando o melhor lugar, que estava perfeitamente escuro, vi dois grandes olhos brilhantes de alguma criatura. Se eram de demônio ou homem eu não sabia, mas brilhavam como duas estrelas sob a luz fraca da entrada da caverna que incidia diretamente fazendo o reflexo. No entanto, depois de uma pausa me recuperei e comecei a me chamar 1000 vezes de idiota e dizer para mim mesmo que se tivesse medo de ver o diabo não estaria apto a viver 20 anos sozinho numa ilha, e que eu deveria pensar que não havia nessa caverna nada que fosse mais assustador do que eu. Com isso, recobrando a minha coragem, peguei um grande tição e arremeti novamente com o galho em chamas na minha mão. Não dei 3 passos antes de ficar com quase tanto medo quanto antes, pois ouvi um suspiro muito alto, como de um homem que se queixando de dores, seguido por um ruído entrecortado como de palavras mal pronunciadas e depois novamente um suspiro profundo. Recuei e fiquei de fato tão surpreso que passei a suar frio. Se estivesse com o chapéu na cabeça, não digo que o meu cabelo não poderia tê-lo levantado, mas reunindo os meus pensamentos o melhor que pude, me encorajando um pouco a considerar que o poder e a presença de Deus estão em todos os lugares, e que ele era capaz de me proteger, dei um passo à frente de novo e pela luz do tição, segurando-o um pouco acima da minha cabeça, eu vi deitado no chão um monstruoso e assustador bode velho, simplesmente preparando seu testamento, como costumamos dizer, e estrebuchando pela vida e morrendo de fato de mera velhice. Mexi um pouco com ele para ver se conseguia tirá-lo. Ele tentou se levantar, mas não conseguiu. Pensei comigo mesmo se seria melhor ele permanecer ali, pois da mesma forma que ele me assustou, certamente também assustaria qualquer selvagem se algum deles fosse tão valente a ponto de entrar lá enquanto houvesse alguma vida nele. Recuperado então da minha surpresa, comecei a olhar ao meu redor e achei que a caverna era muito pequena, isto é, poderia ter cerca de 12 pés de comprimento, mas sem nenhuma forma definida. Não era redonda nem quadrada, pois nenhuma mão humana havia sido utilizada em fazê-la, mas apenas a da mera natureza.
Observei também que havia um lugar na lateral mais distante que seguia mais adiante, mas era tão baixo que me obrigou a rastejar de mãos e joelhos para entrar para onde eu não sabia. Então, não tendo nada, não tendo vela, desisti naquele momento, mas decidi voltar no dia seguinte provido de velas e uma caixa de isqueiro que eu fiz com o gatilho de um mosquete e uma substância inflamável. Assim, no dia seguinte, voltei provido de 6 grandes velas da minha própria fabricação, pois então eu fazia velas muito boas de sebo de cabra, mas era difícil achar o pavio da vela, e eu às vezes usava trapos ou fio de corda, às vezes a casca seca de alguma erva daninha, como a urtiga, e ao entrar nesse local baixo fui obrigado a rastejar nos 4 membros, como disse, por quase 10 jardas, o que a propósito eu achava uma tarefa bastante ousada, considerando que não sabia até onde aquilo poderia ir, nem o que havia além disso. Quando atravessei a parte estreita, encontrei o teto subindo mais alto, acredito que perto de 20 pés, mas nunca nenhuma visão tão gloriosa tinha sido vista na ilha. Eu diria como foi olhar em volta nas laterais e no teto dessa abóbada ou caverna. A parte refletia 100.000 luzes para mim, a partir das minhas 2 velas. O que havia na rocha, se eram diamantes ou quaisquer outras pedras preciosas ou ouro, o que eu supunha mais provável que fosse, eu não sabia. Embora totalmente escuro, o local onde eu estava era a cavidade ou gruta mais deliciosa desse tipo que se pode imaginar. O chão era seco e nivelado e tinha uma espécie de cascalho miúdo solto sobre ele, de modo que não havia criatura nauseante ou venenosa para ser vista. Não havia umidade ou molhada nas laterais ou no teto. A única dificuldade nela era a entrada, o que, entretanto, como era um lugar de segurança e o abrigo que eu queria, achei que era uma conveniência. De modo que eu realmente me alegrei com essa descoberta e decidi, sem qualquer atraso, levar para esse lugar algumas coisas que me deixavam mais ansioso. Particularmente, resolvi levar para lá o meu depósito de pólvora e todas as minhas armas extras, a saber, 2 peças de caça, porque eu tinha 3 ao todo, e 3 mosquetes, pois deles eu tinha 8 ao todo. Então, continuei com apenas 5 no meu castelo, que ficaram montadas prontas como peças de canhão na minha cerca mais externa, mas que também estavam prontas para serem levadas em qualquer expedição. Nessa ocasião de remover a minha munição, aconteceu de eu abrir o barril de pólvora que tirei molhado do mar e achei que a água tinha penetrado cerca de 3 ou 4 polegadas na pólvora por todos os lados, que ao secar se solidificou, preservando o interior como uma ossa na concha, de modo que eu tinha quase 60 libras de uma pólvora muito boa no centro do barril. Essa foi uma descoberta muito agradável para mim naquele momento, então eu levei tudo para lá, exceto 2 ou 3 libras de pólvora, que mantive comigo no castelo com medo de uma surpresa de qualquer tipo. Também carreguei para lá todo o chumbo que tinha deixado para fazer balas. Eu me imaginava então como um daqueles antigos gigantes que dizem que viviam em cavernas e buracos nas rochas onde ninguém poderia chegar até eles, porque eu me persuadi, enquanto estava lá, de que se 500 selvagens fossem me caçar, eles jamais conseguiriam me encontrar, ou se o fizessem, não se arriscariam a me atacar ali. O velho bode que encontrei expirando morreu na boca da caverna no dia seguinte, depois de eu ter feito essa descoberta. Achei muito mais fácil cavar um grande buraco para jogá-lo dentro e cobri-lo com terra do que arrastá-lo para fora. Então o enterrei ali mesmo para prevenir agressão ao meu nariz. Capítulo 13, a destruição de um navio espanhol. Era o 23º ano da minha residência na ilha e eu estava tão naturalizado com o lugar e a maneira de viver que, se pudesse desfrutar da certeza de que nenhum selvagem chegaria lá para me perturbar, eu poderia ficar contente e capitularia quanto a permanecer o resto do meu tempo ali, inclusive o último momento, até me deitar para morrer como bode velho na caverna. Eu também tinha arranjado algumas pequenas diversões e distrações que me faziam passar o tempo muito mais agradavelmente do que antes. Primeiro, eu havia ensinado o meu Paul, como observei, a falar. E ele fazia isso com tanta familiaridade e falava de modo tão articulado e simples que era muito agradável para mim. Ele viveu comigo no mínimo 26 anos. Não sei quanto tempo mais ele poderia ter vivido, embora eu soubesse que no Brasil as pessoas têm a noção de que eles vivem 100 anos. O meu cachorro foi um companheiro agradável e amoroso para mim, por não menos do que 16 anos da minha vida, e depois morreu meramente de velhice. Quanto aos meus gatos, eles se multiplicaram tanto como observei que fui obrigado a atirar em vários deles, a princípio para impedi-los de devorar tudo que eu tinha. Mas no fim, quando os 2 mais velhos que eu trouxe comigo morreram e depois de caçá-los e deixá-los sem comida por algum tempo, todos fugiram para a floresta e se tornaram selvagens, exceto 2 ou 3 meus favoritos que mantive mansos. Eles faziam parte da minha família, mas quando procriavam, eu tomava o cuidado de afogar todos os seus filhotes. Caramba, cara. Além disso, eu mantinha sempre 2 ou 3 cabritos comigo, aos quais ensinava a comerem na minha mão, e ainda 2 papagaios que falavam muito bem e me chamavam de Robin Crusoe. Mas nenhum como o primeiro, porque de fato não me deu o mesmo trabalho com nenhum deles como tinha feito com Paul. Eu também tinha várias aves marinhas domesticadas, cujo nome não conhecia, que peguei na praia e cortei as asas. As pequenas mudas que eu havia plantado diante do meu muro do meu castelo tinham então se tornado um belo bosque, onde essas aves viviam e procriavam entre as árvores baixas, o que era muito agradável para mim. De modo que, como eu disse acima, eu ficaria muito contente com a vida que levava se pudesse ser protegido do pavor dos selvagens.
Mas eu estava determinado que seria de outra maneira, e talvez não seja impróprio para todas as pessoas que se encontrarem com a minha história fazer uma justa observação sobre isso, a saber com que frequência ao longo de nossas vidas o próprio mal que procuramos evitar e que no qual, quando caímos, é o mais terrível para nós, muitas vezes é o próprio meio ou a porta da nossa libertação, somente pela qual nós podemos ser resgatados da aflição em que caímos. Eu poderia dar muitos exemplos disso no curso da minha vida inexplicável, mas nada foi mais particularmente notável do que as circunstâncias dos meus últimos anos de residência solitária nessa ilha. Era então o mês de dezembro do meu 23º ano, como eu disse, e sendo solstício do sul, pois não poderia chamá-lo de solstício de inverno, era um momento particular da minha colheita e exigia que eu fosse muitas vezes aos campos. Foi quando saímos muito cedo de manhã, mesmo antes de surgir a luz do dia, fiquei surpreso ao ver uma luz de alguma fogueira na praia, a uma distância de cerca de 2 milhas, em direção a essa parte da ilha, onde antes eu tinha observado alguns selvagens não do outro lado, mas para minha grande aflição era do meu lado da ilha. Fiquei de fato terrivelmente assustado com a visão, parei no meu bosque, não ousando sair, para não ser surpreendido. E mesmo ali eu já não sentia mais paz interior, tantas apreensões eu tinha de que se esses selvagens, ao vagarem pela ilha, encontrassem os meus cereais em pé ou cortados, ou qualquer um dos meus trabalhos ou melhorias, concluiriam imediatamente que pessoas habitavam o lugar, e então jamais descansariam antes de me encontrarem. Nessa angústia extrema, voltei diretamente para o meu castelo, puxei a escada atrás de mim, deixando todas as coisas parecerem tão selvagens e naturais quanto eu poderia. Então eu me preparei lá dentro, colocando-me em postura de defesa, carreguei todos os canhões, como eu chamava os mosquetes montados na nova fortificação, e todas as pistolas, decidindo me defender até o último suspiro, sem me esquecer de buscar muita proteção divina, orando fervorosamente a Deus para me livrar das mãos dos bárbaros. Continuei nessa postura por 2 horas e comecei a ficar impaciente com a preocupação externa, percepção externa, pois não havia como enviar espiões. Depois de aguardar um pouco e meditar sobre o que deveria fazer nesse caso, eu não estava suportando permanecer mais tempo sem saber o que estava acontecendo. Então, colocando a minha escada para o lado da colina, onde havia um lugar plano, como mencionei, e em seguida puxando a escada atrás de mim, voltei a subir e alcancei o topo da colina. Puxando a minha luneta, que tinha levado de propósito, eu me deitei de barriga no chão e comecei a observar o lugar. Imediatamente descobri pelo menos 9 selvagens nus sentados em volta de uma pequena fogueira que eles fizeram, não para se aquecerem, pois não necessitavam disso, já que o tempo estava extremamente quente, mas como eu supunha, para o preparo de alguma cruel dieta de carne humana que eles haviam trazido com eles, se viva ou morta, eu não saberia dizer. Eles tinham 2 canoas que haviam sido arrastadas para a praia. Como então a maré estava baixa, eles pareciam esperar o retorno do mar para ir embora novamente. Não é fácil imaginar a perturbação em que essa visão me colocou, especialmente vendo-os vir ao meu lado da ilha e tão perto de mim. Mas quando eu considerei que a vida deles sempre acontecia na correnteza da vazante, que a vinda deles sempre acontecia na correnteza da vazante, comecei a acalmar a minha mente, estando convencido de que poderia sair com toda a segurança nas horas de enchente da maré, se eles não estivessem em terra antes. E após essa observação, passei a sair para fazer o meu trabalho de colheita com mais calma. Como eu esperava, foi assim que aconteceu. Então logo a maré vazou para o oeste, todos eles embarcaram e remaram ou manejaram a pagaia, como dizemos. Eu deveria ter observado que por 1 hora ou mais antes de saírem, eles ficaram dançando. Eu podia facilmente discernir suas posturas de gestos com a minha luneta. Consegui perceber pela minha observação muito apurada que todos estavam completamente nus, sem nada que os cobrisse, mas não pude distinguir se eram homens ou mulheres. Assim que os vi embarcados e partindo, saí com 2 armas nos ombros, 2 pistolas no cinto e o meu enorme sabre sem bainha de lado na cintura. Com a maior rapidez possível, fui para a colina onde havia descoberto a primeira chegada deles. Tão logo alcancei o local, o que não foi em menos de 2 horas, pois eu não podia andar depressa, tão carregado de armas como estava. Percebi que naquele lugar tinham estado mais 3 canoas dos selvagens, e olhando ao longe, vi que estavam todos juntos no mar, indo para o continente. Foi uma visão terrível para mim, especialmente quando desci para a praia e vi as marcas de horror do trabalho sombrio que eles tinham deixado para trás, a saber, o sangue, os ossos, os pedaços de carne, de corpo humano comidos e devorados por aqueles miseráveis com alegria e júbilo. Fiquei tão indignado com a visão que então voltei a premeditar a destruição dos próximos que visse por lá, não importando quem eles eram, nem quantos fossem. Pareceu-me evidente que as visitas que eles faziam ali, nessa ilha, não eram muito frequentes, pois demorou mais de 15 meses antes de que um deles voltasse à costa de novo, ou melhor dizendo, eu nem os vi, nem encontrei quaisquer passos ou sinais deles durante todo esse tempo. Portanto, nas estações chuvosas, eles com certeza não se aventuravam, pelo menos não até então. E enquanto isso, eu vivia desconfortavelmente por causa das constantes apreensões da vinda deles sobre mim de surpresa. De onde observo que a expectativa do mal é mais amarga que o sofrimento, especialmente quando não há espaço para a pessoa se livrar dessa expectativa ou dessas apreensões. Durante todo esse tempo eu andava com um humor assassino. Passava uma parte das minhas horas, que deveriam ter sido mais bem empregadas, imaginando como encurralá-los e atacá-los na próxima vez que os vissem, especialmente se estivessem divididos como antes, em 2 grupos. Nem considerei isso se matasse uma parte deles. Supondo que 10 ou 12, eu ainda no dia seguinte ou na semana, ou no mês, teria que matar outros e depois mais outros e assim ad infinitum. E assim, ad infinitum.
até que por fim eu não me tornasse menos assassino do que eles eram, enquanto comedores de gente, talvez até muito mais. Eu passava os meus dias, então, em grande perplexidade e ansiedade na mente, esperando um dia ou outro cair nas mãos dessas criaturas impiedosas. E se em algum momento eu me aventurasse fora, não seria sem olhar ao meu redor com o maior cuidado e cautela imagináveis. E assim eu percebi, para meu grande conforto, como eu havia sido feliz em criar um rebanho ou gado de cabras mansas, porque não poderia, por nada nesse mundo, disparar uma arma especialmente perto desse lado da ilha, onde eles geralmente apareciam, para não alarmar os selvagens. Porque mesmo se fugissem de mim dessa vez, eles com certeza voltariam em poucos dias, talvez com 200 ou 300 canoas, e nesse caso eu sabia o que esperar. No entanto, passou mais 1 ano e 3 meses antes que eu visse de novo algum dos selvagens, então eu os encontrei novamente, como relatarei a seguir. É verdade que eles poderiam ter estado por ali uma ou duas vezes, mas ou não fizeram estadia, ou pelo menos eu não os vi. Porém, no mês de maio, pelo meu melhor cálculo e no meu 25º ano na ilha, tive um estranho encontro com eles, como será visto em seu lugar. A perturbação da minha alma durante esse intervalo de 15 ou 16 meses foi muito grande. Eu dormia inquieto, tinha sempre pesadelos e muitas vezes despertava do meu sono durante a noite. Durante o dia, grandes problemas sobrecarregaram a minha mente e à noite sonhava muitas vezes que matava os selvagens e com as razões pelas quais eu poderia justificar ter feito isso. Mas deixemos tudo isso de lado por enquanto. Foi em meados de maio, no 16º dia, eu acho, tanto quanto o meu pobre calendário de madeira poderia contar, pois eu ainda marcava tudo na tora. Repito, foi no 16º dia que uma grande tempestade de vento soprou durante todo o dia com uma grande quantidade de raios e trovões, seguido de uma noite muito ruim. Não lembro qual era a ocasião particular para isso, mas eu estava lendo a Bíblia e ocupado com pensamentos muito sérios sobre a minha presente condição, quando fui surpreendido com o barulho de um canhão, pelo que pensei disparado do mar. Essa foi certamente uma surpresa de um tipo muito diferente de qualquer outra que eu tinha encontrado antes, pois as noções que ela colocava em meus pensamentos eram completamente de outra natureza. Saí na maior disparada. No instante coloquei a minha escada no meio do rochedo, puxei-a depois de mim e subi pela segunda vez. Cheguei ao topo da colina no momento em que o clarão de um disparo me alertava para escutar o segundo tiro de canhão, que por conseguinte ouvi cerca de meio minuto depois. E assim pelo som, eu soube que vinha daquela parte do mar para onde a correnteza havia arrastado o meu barco. Imediatamente considerei que deveria ser algum navio em perigo e que ele tinha algum camarada ou a companhia de outro navio e que havia disparado esses canhões em sinal de perigo e para obter socorro. Nesse momento tive a presença de espírito para pensar que, embora não pudesse ajudá-los, talvez eles pudessem me ajudar. Então juntei toda a lenha seca que poderia ter à mão para fazer uma bela e boa fogueira que acendi no morro. A lenha estava seca e ardeu livremente. Embora o vento soprasse com muita força, ainda assim queimava bastante. Então eu estava certo de que se existisse algo parecido com um navio, eles haveriam de avistá-la. E sem dúvida isso aconteceu, pois assim que a minha fogueira acendeu, ouvi outro canhão e depois disso vários outros, todos no mesmo quadrante. Mantive a fogueira acesa a noite toda, até o raiar do dia. Assim, quando o dia abriu e o ar clareou, avistei algo a uma grande distância no mar, em pleno leste da ilha. Se era uma vela ou um casco, eu não conseguia distinguir, pois eu não estava com a minha luneta, e a distância era tão grande e o tempo também ainda estava um pouco nebuloso, pelo menos em alto mar. Olhei frequentemente para lá aquele dia todo e logo percebi que não se mexia, então concluí que era um navio ancorado. Estando ansioso, com certeza para ter razão, saí com a arma na mão e corri para o lado sul da ilha, até as rochas, aonde anteriormente eu tinha sido levado pela correnteza. Ao subir nessas rochas, e com o tempo a essa altura estando perfeitamente claro, eu pude ver claramente, para minha grande tristeza, o naufrágio de um navio lançado à noite sobre aqueles rochedos escondidos que encontrei quando estava no meu barco. Esses rochedos, quando enfrentavam a violência do fluxo, formavam uma espécie de contrafluxo ou redemoinho, e foram o motivo da minha salvação da condição mais desesperada e desesperadora que jamais passei em toda a minha vida. Assim, o que é a segurança de um homem é a destruição de outro homem, porque parecia que aqueles homens, quem quer que fossem, desconheciam isso. Como as rochas ficavam totalmente embaixo da água, eles haviam sido arremessados sobre elas durante a noite pelo vento forte que soprou a leste e nordeste. Se tivessem visto a ilha, como devo necessariamente supor que não viram, eles teriam se esforçado, acredito, para se salvarem em terra com a ajuda de um bote. Mas os disparos do canhão pedindo socorro, especialmente quando eles viram, como imagino, a minha fogueira, encheram-me com muitos pensamentos. Primeiro imaginei que, ao ver a minha luz, eles poderiam se colocar no bote para tentar o esforço de chegar à costa. Mas como o mar estava muito bravo, eles poderiam ter sido lançados fora. Outras vezes imaginei que eles poderiam ter pedido o bote antes de embarcarem, como seria o caso de muitas maneiras, em particular pela quebra do mar no navio, o que muitas vezes obrigava os homens a afastarem o bote ou fazê-lo em pedaços, às vezes jogando-o ao mar com as próprias mãos. Ainda imaginei que eles teriam a companhia de outro navio ou outros navios que os recolheram e os levaram após os sinais de aflição que fizeram. Também imaginei que todos foram levados embora para o mar no bote, sendo apressados pela correnteza, como tinha acontecido comigo anteriormente, e foram parar no grande oceano, onde há nada além de miséria e perecimento, e que talvez nesse caso eles estivessem pensando que morreriam de fome e estariam na situação de se devorarem uns aos outros. Como todas essas coisas eram apenas conjecturas, na melhor das hipóteses, então, na condição em que estava, eu não poderia fazer mais do que olhar para a desgraça dos infelizes e sentir pena deles.
Isso teve um efeito bom para o meu lado, porque me dava cada vez mais motivos para render graças a Deus, que com tanta felicidade e tão confortavelmente havia me acudido em minha desolada condição, pois 2 tripulações de navios haviam sido perdidas nessa parte do mundo, sem que nenhuma vida tivesse sido poupada, senão a minha. Aprendi então novamente a observar que é muito rara a providência de Deus nos lançar numa condição tão baixa ou numa miséria tão grande, sem que possamos encontrar alguma coisa para sermos gratos e sem podermos ver outros em piores circunstâncias do que a nossa. Era certamente esse o caso daqueles homens dos quais eu não via espaço para supor que alguém pudesse ter sido salvo. Nada poderia tornar isso racional a não ser desejar ou esperar que todos não tivessem perecido lá, exceto pela possibilidade única de serem tomados por outro navio que os acompanhava. Mas isso era apenas uma mera possibilidade, pois não avistei o menor sinal ou aparência de tal coisa. Não posso explicar por nenhuma energia possível de palavras o desejo ardente e a estranha saudade que sentia em minha alma com essa visão, às vezes manifestando-se assim. Ah, se apenas uma ou duas, ou melhor, se apenas uma alma tivesse sido salva desse navio, se pudesse ter escapado para mim, para que eu tivesse um companheiro, uma criatura semelhante como companhia para falar e conversar comigo. Em todo o tempo da minha vida solitária, jamais tive um desejo tão sincero, tão forte de viver em sociedade com pessoas, nem nunca lamentei tão profundamente a falta dela. Existem nas afeições algumas fontes secretas que, quando são alimentadas por algum objeto visível, ou quando estão no objeto, mesmo invisível, mas que ainda assim se apresenta à mente pelo poder de imaginação, esse movimento impulsiona a alma, por sua impetuosidade, a tais violentos e ansiosos abraços do objeto, que a ausência dele se torna insuportável. Tão sinceros eram esses desejos de que apenas um homem tivesse sido salvo, que acredito ter repetido as palavras: ah, se apenas um tivesse sido salvo 1000 vezes. Os meus anseios ficaram tão comovidos com isso que, quando eu falava essas palavras, as minhas mãos se juntavam e os meus dedos pressionavam as palmas das mãos, de tal modo que, se eu tivesse alguma coisa macia na mão, eu a teria esmagado involuntariamente. Os meus dentes estalavam na boca e se apertavam com toda força uns contra os outros, e durante algum tempo não consegui separá-los. Deixo para os naturalistas explicarem a razão e a maneira dessas coisas. Tudo que eu posso fazer é descrever o fato que até me surpreendeu quando o encontrei, embora não soubesse de onde procedia. Isso, sem dúvida, era efeito dos desejos ardentes e das ideias fortes que se formaram na minha mente ao perceber o conforto que a conversa de alguns dos meus semelhantes cristãos seria para mim. Mas não era para ser assim, pois ou o destino deles, ou o meu, ou ambos, o proibiram. Até o último ano da minha estadia nessa ilha, eu jamais soube se alguém desse navio foi salvo ou não. Eu tive apenas a aflição alguns dias depois de ver o cadáver de um menino afogado que foi parar em terra na ponta da ilha logo após o naufrágio. Ele só vestia um uniforme de marinheiro, a saber, calção de linho até os joelhos e uma camisa azul de linho, mas nada que me ajudasse a adivinhar qual seria sua nação. Ele não tinha nada nos bolsos, apenas 2 moedas de 8 reais e um cachimbo de tabaco que para mim tinha 10 vezes mais valor do que o dinheiro. Tudo estava calmo então, e eu tive a ótima ideia de me aventurar com o meu barco ao naufrágio, não duvidando que pudesse encontrar a bordo algo de útil para mim. Mas isso não me impressionava tanto quanto a possibilidade de que ainda pudesse haver alguma criatura viva a bordo, cuja vida eu poderia não apenas salvar, mas salvando essa vida poderia confortar a minha até o mais alto grau. Esse pensamento se apegou tanto ao meu coração que eu não conseguiria ficar quieto noite ou dia, enquanto não me aventurasse no barco até a bordo do naufrágio. Entreguei o resto à providência de Deus, com a impressão muito forte na minha mente, a qual não podia resistir, de que isso deveria vir de alguma direção invisível e que eu ficaria em dívida comigo mesmo se não fosse. Sob o poder dessa impressão, voltei ao meu castelo, preparei tudo para a viagem, separei uma quantidade de pão, um jarro grande de água fresca, uma bússola para navegar, uma garrafa de rum, pois ainda tinha uma grande sobra e um cesto de passas. Assim, carregado com tudo que era necessário, desci para o meu barco, tirei a água dele, coloquei-o flutuando, arranjei toda a minha carga nele, então voltei para casa para buscar mais coisas. A segunda carga foi um grande saco de arroz, o guarda-chuva para colocar sombra sobre minha cabeça, outro grande jarro de água fresca e cerca de 2 dúzias de pequenos pães ou bolos de cevada, mais do que antes, com uma garrafa de leite de cabra e um queijo. Levei tudo isso com muito trabalho e suor para o barco, e orando a Deus para me guiar na viagem, eu zarpei remando a canoa ao longo da costa, até finalmente chegar à ponta mais distante da ilha no lado nordeste. Estava pronto para me lançar no oceano para me aventurar ou não. Olhei à distância para as correntezas rápidas que corriam constantemente em ambos os lados da ilha e que eram muito terríveis para mim, a partir da lembrança do perigo que eu tinha passado antes. Mas o meu coração começou a falhar comigo, pois previ que, se fosse levado a uma dessas correntezas, seria transportado a uma grande saída para o mar, talvez fosse de alcance ou visão da ilha novamente. Então, como meu barco era pequeno, se algum vento mais forte soprasse, eu estaria inevitavelmente perdido. Esses pensamentos me oprimiram tanto a mente que comecei a desistir da minha empreitada. Reboquei o meu barco para um pequeno riacho na costa, desci e me sentei num monte de terra, muito ansioso e pensativo, hesitando entre o medo e o desejo de fazer a viagem. Enquanto pensava, percebi que a maré estava mudando
e que a montante se aproximava, o que tornava a minha partida impraticável por algumas horas. Com isso, nesse momento me ocorreu que eu deveria subir no mais alto pedaço de terra que eu pudesse encontrar para observar, se possível, como os movimentos das marés ou correntezas se comportavam quando a montante subia. Assim eu poderia julgar caso fosse levado na ida, se não poderia esperar ser conduzido pelas correntezas da mesma maneira de volta e com a mesma rapidez. Então logo esse pensamento surgiu na minha cabeça, encontrei uma pequena colina que dominava suficientemente o mar dos dois sentidos, de onde eu teria uma clara visão das correntezas ou movimentos da maré, e de que maneira haveria de me guiar no retorno. Dali constatei que da mesma maneira como a vazante saía de perto da ponta sul da ilha, a montante entrava pela costa do lado norte. Então eu não precisaria fazer mais nada senão manter no lado norte da ilha em meu retorno para ficar suficientemente bem. Encorajado por essa observação, resolvi partir na manhã seguinte com a primeira maré, depois de repousar a noite na canoa, sob o grande casaco pesado que falei. Saí primeiramente um pouco para o mar, ao norte, até que comecei a sentir o benefício da correnteza, que se estendia para leste e que me carregava em grande velocidade. Mas não me apressei tanto na correnteza do lado sul como havia feito antes para que pudesse manter comigo o controle total do barco. Como eu tinha uma forte orientação com os remos, fui direto e a grande velocidade para o naufrágio, e em menos de 2 horas estava lá. Era uma visão triste de se ver. O navio, que por sua construção era espanhol, estava preso encravado entre 2 pedras. Toda a popa e o trombadilho foram despedaçados pelo mar. E como o castelo de proa, que estava preso nas pedras, havia se chocado com grande violência, o mastro principal e o mastro de mezena foram reduzidos ao convés, isto é, foram cortados rente. Mas o gurupés era sólido e a cabeceira e a popa pareciam firmes. Quando cheguei perto da embarcação, um cachorro apareceu sobre ela e, ao me ver chegar, latiu e ganiu. Assim que o chamei, ele pulou no mar para vir até a mim. Eu o coloquei no barco, mas percebi que estava quase morto de fome e de sede. Dei a ele um pedaço de pão que ele devorou como um lobo voraz que havia jejuado uma quinzena na neve. Então dei à pobre criatura um pouco de água fresca, a qual se eu deixasse teria bebido até explodir. Depois disso fui a bordo, mas a primeira visão que tive foi de 2 homens afogados no refeitório ou no castelo da proa do navio, abraçados um no outro. Concluí como é de fato provável que quando o navio se chocou, estando numa tempestade, o mar quebrou tão alto e tão continuamente sobre a embarcação que os homens não foram capazes de aguentar e acabaram sendo sufocados com a constante entrada da água, exatamente como se estivessem embaixo d'água. Além do cachorro, não havia mais nada com vida no navio, nem quaisquer bens que eu pudesse ver que não estivessem estragados pela água. Havia alguns barris de bebidas, se de vinho ou conhaque eu não sabia, que estavam mais embaixo, no porão, que com a água sendo expelida eu podia ver. Mas eram grandes demais para eu agarrá-los. Vi vários baús que acredito teriam pertencido aos marinheiros, e eu coloquei 2 deles no barco sem examinar o que havia dentro. Se a popa do navio estivesse preservada e a parte dianteira quebrada, eu estou convencido de que a minha viagem teria compensado, pois, pelo que encontrei naqueles 2 baús, havia razão para supor que esse barco tivesse uma grande riqueza a bordo. E se eu pudesse imaginar, o curso que seguia deveria ter vindo de Buenos Aires ou do Rio de la Plata, na parte sul da América, além do Brasil, rumo a Havana, no Golfo do México, e de lá, talvez, para a Espanha. A embarcação, sem dúvida, transportava um grande tesouro, mas sem utilidade naquele momento para ninguém. O que aconteceu com o resto da tripulação, isso então eu não sabia. Encontrei, além desses baús, um pequeno barril de uns 20 galões, cheio de bebida, que coloquei no bote com muita dificuldade. Numa cabine achei vários mosquetes e um grande chifre de pólvora com cerca de 4 libras de pólvora. Quanto aos mosquetes, eu não tinha necessidade deles, então deixei-os lá, mas levei o chifre de pólvora. Peguei uma pá e pistas de lareira, que eu queria muito, e também 2 pequenas chaleiras de latão, uma panela de cobre para fazer chocolate e uma grelha. Com essa carga, o cachorro partiu, pois a maré começava a voltar para a ilha. Na mesma tarde, cerca de 1 hora noite adentro, cheguei em terra novamente, cansado e fatigado até o último grau. Repousei no barco naquela noite e pela manhã decidi abrigar as coisas que tinha trazido da minha nova caverna e não levá-las para o castelo. Depois de me refrescar, coloquei toda a carga na praia e comecei a examinar os detalhes. O barril de bebida achei que era uma espécie de rum, mas não como os que tínhamos no Brasil, em suma, nada bom. Mas quando abri os baús, encontrei várias coisas de grande utilidade para mim. Por exemplo, achei uma caixa de garrafas finas, de um tipo extraordinário, cheia de águas medicinais finas, muito boas. As garrafas continham cerca de 3 quartilhos cada e eram enfeitadas com prata. Encontrei 2 potes de confeitos ou doces muito bons, tão bem tampados até no topo, que a água salgada não os tinha prejudicado, e mais 2 outros que a água estragou. Achei algumas camisas muito boas que foram muito bem-vindas para mim, a cerca de 1,5 dúzia de lenços de linho branco e gravatas coloridas. Os lenços também foram muito bem-vindos, porque eram extremamente refrescantes para limpar o rosto nos dias quentes. Além disso, quando cheguei no fundo do baú, encontrei 3 grandes sacos de moedas de 8 reais, que somaram cerca de 1.100 moedas ao todo. E num deles, embrulhados em papel, 6 dobrões de ouro e algumas barras pequenas ou cunhas de ouro. Suponho que tudo poderia pesar quase 1 libra. O outro baú tinha algumas roupas, mas de pouco valor. Porém, dadas as circunstâncias, devia ter pertencido ao mestre artilheiro, embora não contivesse pólvora, exceto 2 libras de polverino em 3 pequenos frascos, suponho que para carregar armas de caça ocasionalmente.
No geral, eu fiquei com bem poucas coisas dessa viagem que fosse de alguma utilidade para mim, porque quanto ao dinheiro, eu não tinha o que fazer com isso. Para mim era como lama embaixo dos meus pés e eu daria tudo em troca 3 ou 4 pares de sapatos e meias inglesas, que eram coisas que eu queria muito, pois não usava nada disso em meus pés havia muitos anos. Eu tinha então, na verdade, 2 pares de sapatos que tirei dos pés dos 2 homens afogados que vi no naufrágio. Além de mais, 2 pares que encontrei nos baús e que foram muito bem-vindos para mim, mas eles não valiam tanto como os nossos sapatos ingleses, fosse pela facilidade ou pelo serviço, sendo mais o que chamamos de sandálias. Encontrei no baú desse marinheiro cerca de 50 moedas de 8 em reais, mas nenhum ouro. Se põe que pertencesse a um homem mais pobre do que o dono do outro baú, que parecia ter pertencido a algum oficial. Bem, eu no entanto levei esse dinheiro para minha caverna e guardei-o como havia feito com o que tinha trazido da nossa própria embarcação. Mas, como eu disse, foi uma pena que a outra parte desse navio não tivesse vindo para o meu lado, porque eu ficaria satisfeito se pudesse ter carregado a minha canoa várias vezes, até com dinheiro, pois eu pensei que se algum dia fugisse para a Inglaterra, o dinheiro poderia ficar guardado ali em segurança suficiente até que eu voltasse para buscá-lo. Bom, pessoal, vou parar por aqui, tá? Na próxima leitura, eu vou começar aí do capítulo 14 do livro, chamado Um Sonho Realizado. Eu vou ler até a página... Deixa eu ver. Até a página 239 do livro, no capítulo 16, chamado Resgate de Prisioneiros dos Canibais. É isso aí.